Vamos para a leitura da palavra de Deus, Efésios capítulo 1, vamos começar do verso 1, que diz assim a palavra de Deus: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis em si mesmo no amado, em quem temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sua sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar convergir em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude do tempo, tantas as coisas que estão no céu, quanto as coisas que estão na terra. Essa carta, o apóstolo Paulo, talvez você não conheça o apóstolo Paulo, eu quero relembrá-lo. Eu vou dizer para você que o Paulo era aquele fariseu que perseguia a igreja. E por tanto perseguia a igreja, um dia Jesus foi ao encontro dele. Porque nós bem sabemos que Jesus é aquele que cuida da igreja. E todo aquele que persegue a igreja tem um encontro com Cristo uma vez. Nem que seja para ser redimido ou para ser condenado. Mas vai se encontrar com Cristo. E por bondade e misericórdia de Deus, Deus se encontrou com Saulo não para condená-lo, mas para redimi-lo. Para trazê-lo para a igreja. E Deus encontrou com Saulo no caminho de Damasco, e a partir desse encontro, Deus o tornou participante da igreja de Cristo. E agora ele já não era mais um perseguidor, ele passou a ser perseguido. Mas ele era aquele que fazia ou falava a palavra de Deus, o Evangelho. E ele escreve para essa igreja de Éfeso, que foi uma igreja que ele fundou na sua terceira viagem missionária, a qual ele esteve ali por volta de 2 anos, e ele teve algumas experiências muito interessantes nessa cidade. Essa cidade foi uma cidade onde ele fez milagres extraordinários. É nessa cidade, ou na passagem do capítulo 19 de Atos, que as pessoas vão tirar base para fazer aquilo que fazem hoje, que é vender as toalhinhas por R$100, para você receber a cura, milagre, pôr para o marido lá, dormir nela e deixar de te trair. Eles inventam um monte de coisa. Tudo para distorcer aquilo que a palavra de Deus tem como base, e talvez não como doutrina, mas como uma experiência ou uma manifestação isolada do poder de Deus. Ali Deus faz milagres extraordinários com Paulo, através de Paulo. Nessa cidade é aquela cidade que aqueles camaradas vão tentar expulsar um demônio, os filhos de Cefas, e vai dizer: olha, eu repreendo você em nome daquele Jesus a quem Paulo prega. Aí os endemoniados ou o demônio dá uma surra naqueles camaradas, bate nele, deixa eles nus e eles saem correndo. Também outra ocasião é naquela ocasião em que ele começa a pregar e as pessoas começam a se render a Jesus, e ele começa a diminuir o lucro daqueles que faziam miniaturas da deusa Diana, e eles começam a ter problema, porque mexeu no bolso, a gente vai ter problema. E dentro de tantas experiências, ele consegue fundar nessa cidade uma igreja sólida, uma igreja fundada no Evangelho de Jesus Cristo. E ele vai escrever nessa igreja, mais ou menos 7 anos depois, e ele vai começar esse rótulo, ou essa epígrafe da carta, dizendo: olha, quem está escrevendo é o Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo. Vocês já sabem quem está escrevendo, porque eu tive com vocês. Nós vivenciamos juntos, entre outras manifestações do Espírito Santo. E ele começa dizendo: olha, eu sou apóstolo não por minha vontade. Eu sou apóstolo porque Cristo quis que eu fosse apóstolo. Já aplicando isso, eu gosto que a gente venha
olhar o nosso ministério com Cristo, e você perceba qual é a vontade de Deus para a sua vida. Perceba qual é o chamado de Deus para você. E perceba se de verdade você tem manifestado essa vontade de Deus. Você pode dizer assim: eu sou músico por vontade de Deus. Eu sou professor por vontade de Deus, não somente na igreja, mas secularmente também. Eu exerço aquilo pelo qual Deus me chamou para exercer. É indispensável você permitir que Deus haja ou se manifeste por intermédio de você. É sempre importante. Hoje pela manhã, a Denilson deu-nos uma aula maravilhosa, e ele nos ensinava sobre a possibilidade de planejamento, quando nós falamos sobre objetivo. E dentro disso que é o reino de Deus, nós precisamos, para se tornar, ou para você fazer parte da igreja relevante, é exatamente você ter um objetivo, pelo qual você vai alcançar, e traçar metas, e ver as dificuldades que tem, e superá-las, e não olhar e dizer assim: não, talvez eu deixe para lá, porque está um pouco complicado, requer estudo, requer oração, requer às vezes, não sei, vencer a timidez, e entre outras coisas. Mas olhando para o texto, eu quero seguir, quando ele vai dizer: a vós graça e paz da parte de Jesus Cristo, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está saudando a igreja. E aí ele vai adentrar para o versículo 3, que é onde eu quero me deter um pouco, quando ele vai dizer: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele já começa o versículo exaltando o nome do Senhor Jesus, exaltando o nome de Deus. E quando ele vai dizer bendito o Pai de nosso Senhor Jesus, ele está remetendo-se à obra que Deus fez por meio de Jesus. A Priscila dizia isso, que nós só podemos fazer as coisas por meio disso. E quando ele vai dizer bendito o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ele está trazendo à memória aquilo que Cristo fez por nós, mas fez por nós porque Deus determinou que fizesse. Deus quis que acontecesse aquilo. Deus planejou. A Bíblia diz que o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Deus não improvisou um cordeiro porque o pecado aconteceu, então nós precisamos dar um jeito no pecado. Não, já existia aquilo que a Bíblia vai chamar de presciência. Deus, de alguma forma que foge ao nosso raciocínio, já sabia. Então ele está exaltando a grandeza de Deus, que planejou isso de uma forma tão bela, de uma forma tão excelente, de uma forma que nós não temos como mais ser acusado por causa do sacrifício de Jesus Cristo. Quando ele exalta, quando ele enaltece esse sacrifício, é porque não tem como alguém chegar para você diante de Deus, desculpem, e dizer: olha, tem alguém aqui que eu vim acusar. Aquilo que aconteceu com Jó não acontece mais hoje conosco. Porque a Bíblia diz que o acusador das nossas almas hoje já não tem como nos acusar, porque a Bíblia vai dizer: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Uma pergunta, ele vai dizer: é Deus quem os justifica. Ou seja, esse plano, o propósito de Deus, ele é tão maravilhoso, que não existe quem não seja justificado pelo sangue de Jesus Cristo. Não existe quem possa ser acusado após a graça de Deus alcançar. Não existe uma pessoa que não possa ser redimida. Não existe um pecado que não possa ser apagado. Então ele está fazendo o que? Louvando ao Senhor Jesus. Ele está enaltecendo aquele que fez algo extraordinário. Pedro vai dizer que nós não fomos comprados por prata e por pedras preciosas, mas nós fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Não se mensura o preço desse sangue. Não dá para nós dimensionarmos o tamanho dessa justificação. Mas Deus nos pôs nessa condição, dando para nós a justiça de Deus e colocando sobre ele os nossos pecados. E toda a penalidade do pecado foi paga em Cristo. Então, há um motivo para bendizer ao Senhor Jesus? Há um motivo para nós agradecermos ao Senhor Jesus? Há um motivo para talvez a gente tentar deixar, ou desprezando toda a dor, o que a gente faz? Eu vou cantar.
Eu abandono o sofrimento, eu abandono as dores da vida, eu abandono aquilo que me aflige, e eu olho para o Senhor Jesus e eu vou dizer: alguém fez algo para mim muito maior do que as dores que eu sofro. Alguém fez algo por mim que vai para além das adversidades da vida. Alguém fez algo por mim que quando eu olho, eu falo assim: ele só pode estar numa dimensão muito além da nossa. Então ele prossegue o texto quando ele diz assim: bendito Deus de nosso Senhor, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. E às vezes a gente pensa: mas abençoou? Na crise que estamos, nas adversidades do nosso país, talvez no desemprego, talvez na limitação das contas, a gente diz: abençoou mesmo? Será que a prática ou a vivência nossa chama a atenção dessa bênção que o Senhor nos deu? E ele vai seguir dizendo: olha, todas as bênçãos espirituais, ele não está desprezando aquilo que o Antigo Testamento vai denotar como bênção. O Antigo Testamento sempre descreve a bênção do Senhor como a mulher que tem muitos filhos, o rebanho sendo frutífero, a pessoa que agora começa a governar porque tem a bênção do Senhor sobre ela, a capacidade de administrar, entre outros exemplos que nós temos. A capacidade dada a Moisés de pegar um grupo de escravos e entregar uma nação com legislação, com norma, entre outras coisas. Essa é a perspectiva de bênção do Antigo Testamento. Mas aqui o Paulo vai dizer: existe uma bênção que o Senhor nos deu. E ele deu todas as bênçãos. Todas essas bênçãos que o Senhor nos deu estão aonde? Ele vai dizer assim: olha, estão nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Numa distorção do texto, as pessoas vão dizer: então o que a gente precisa fazer? A gente, já que teve a bênção espiritual, você precisa materializar a bênção. Essa é uma distorção do texto, mas com certeza você já ouviu, porque eu já ouvi. Você precisa transformar o espiritual em material, mas sendo mais claro, gerar a bênção. Meu irmão, você precisa ser o gerador da bênção. O gerador, você precisa criar atrás do mundo espiritual para o material. Isso é uma distorção do texto que nós estamos lendo. Mas na interpretação correta, ele vai dizer o seguinte: que nós somos abençoados nos lugares celestiais. E aonde é esses lugares celestiais? Aí eu volto para a frase que o nosso pastor disse semana passada. Jesus veio, desceu, para que nós subíssemos. E na perspectiva de subida da igreja, é sempre essa ideia de terreno para celestial. É uma ideia de que estávamos mortos e recebemos vida. É uma ideia de que nós agora estamos numa dimensão diferente daquela que estávamos antes. O problema é que nós precisamos olhar para esses lugares celestiais em Deus e perceber que o que foi que aconteceu com a igreja? O Senhor fez com que eu e você estivesse assentados nos lugares celestiais. Aí você, meu irmão, não estou entendendo muito bem. Capítulo 2 de Efésios, no verso 6, vai dizer o seguinte: e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O que é que aconteceu com a igreja? O Senhor simplesmente nos deu o acesso ao lugar espiritual. O Senhor nos deu acesso à presença de Deus. O Senhor nos deu acesso a ter algo além dessa questão física que nós temos. E eu vou dizer para os irmãos uma coisa que por tempo, e às vezes porque nós nos esmeramos no estudo, a gente passa a desprezar a espiritualidade. E a gente quer materializar tudo. E fazer com que a igreja relevante só tenha relevância no que é físico. Ação social, abraço do irmão, e a gente deixa de lado a relevância espiritual. E qual é a relevância de nós compreendermos a espiritualidade da igreja? É saber que você está assentado com Cristo nos lugares celestiais.
É saber que agora você tem acesso à presença de Deus. É saber que agora você não vai adentrar. Ah, Senhor, estamos aqui, adentramos a tua presença. Não, ele vai dizer o seguinte: vocês já estão nos lugares celestiais. Vocês estão assentados, não é vocês estarão, não é vocês vão alcançar, não é quando o Senhor Jesus vier e arrebatar a igreja, nos assentaremos nos lugares celestiais. Ele está dizendo, vocês já estão assentados nos lugares celestiais. Agora o problema é que nós fazemos toda essa obra da espiritualidade de Deus se tornar irrelevante. Por quê? Porque nós não desfrutamos dela. Nós não damos importância para ela. A espiritualidade, ela se torna algo fútil quando a diversidade bate a porta. A espiritualidade, ela se torna algo irrelevante quando nós nos tornamos racionais demais. E queremos detalhar e fazer tudo ser entendido. Abandonamos a fé. E não entendemos que esses momentos que nós dobramos o joelho, e esse momento que você está em casa, ou no trabalho, falando com Deus, você está na dimensão celestial, meu irmão. Você está com Cristo diante de Deus. E o que é, para que isso, meu irmão? Para você poder ter um relacionamento com Deus. Porque só o relacionamento com Deus nos faz relevante. Só a compreensão adequada do que é o espiritual nos faz compreender o que é a Bíblia. Mas nós desprezamos. Sabe por que desprezamos? Porque não vemos o que é espiritual. Você não vê o que acontece no mundo espiritual, o que está acontecendo aqui à nossa volta. Você não percebe de forma visível ou até palpável a presença de Jesus aqui. E aí o que nós fazemos? Desprezamos esse assento na presença de Deus, porque não nos é visível. Mas a Bíblia vai dizer para nós, mais bem-aventurado foi aqueles que não viram e creram. E quem dera nessa noite o Senhor acrescente a nossa fé e nos ajude na nossa incredulidade. E faça ter certeza da visão de João no capítulo 3, a partir do capítulo 2 de Apocalipse, quando ele vai dizer que Jesus passeava, no capítulo 1, Jesus passeava entre os 7 castiçais, é um símbolo da presença de Deus na igreja. Então eu preciso administrar, ou seja, crer que Deus está todo o tempo à nossa disposição, não para fazer o que a gente quer, mas para se relacionar com você. E aí, a partir do momento em que nós estamos abertos para esse lugar espiritual, Deus nos dá a maior dificuldade para nós. Nós temos 2 naturezas agora. Nós somos um ser que faz parte de um reino espiritual e um ser que faz parte desse reino físico. E aí a gente, na maioria das vezes, a gente não sabe se a gente está para lá ou se a gente está para cá. Deus nos faz cidadãos dos céus, mas nos faz cidadãos da terra. Nós somos embaixadores de Cristo, mas nós habitamos aqui. O Senhor reina, e ao mesmo tempo que esse reinado é exercido sobre a igreja, nós estamos livres para fazer o que nós quisermos fazer. Então parece que é até antagônico essa ideia de estarmos aqui fisicamente e estarmos numa dimensão espiritual também. O que o Senhor está dando para nós? Uma visão que você e eu já estamos no deleite eterno de Cristo. Porque Ele vai dizer para nós assim, aquele que crê no Filho do Homem já tem a vida eterna. Então a vida eterna nós já temos. Abrindo parênteses para falar de arrebatamento, um assunto que nós temos barrado bastante nas nossas aulas de teologia, essa certeza de ter vida eterna era para causar em nós, e essa dupla cidadania ou dupla natureza, era para causar em nós um anseio. O anseio por estar com Cristo logo. Não aquela perspectiva de dizer assim, Deus vai vir. Se a gente falar, o arrebatamento vai ser agora, a gente já... Peraí, né? Nossa, aquele irmão faltou. Tinha que pedir perdão.
Por quê? Porque a gente está numa dimensão ainda, achando que são a nossa santidade que garante a nossa salvação. Não é o estar hoje já assentado nesse lugar celestial. É estar hoje já se relacionando com Cristo, que me dá a certeza de que Ele pode vir a qualquer momento, e nós diremos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E não diremos isso para impressionar as pessoas, dizemos isso porque queremos estar com Ele. Porque nós já desfrutamos das bênçãos, dessa vida espiritual. Porque Ele veio para quê? Para que nós subíssemos, e é exatamente o subir, de estar na presença de Deus. Porque sempre que a gente vai se referir na Bíblia a lugares celestiais, a gente se refere a céu. E todas as vezes que a gente fala de céu, a gente já pensa no trono de Deus. A Bíblia vai descrever diversas formas: terceiro céu, morada do Senhor, entre outros títulos para dizer do céu. Mas o Senhor Jesus está nos dizendo aqui, é mais ou menos uma visão já e ainda não, para dizer: olha, o céu desceu para nós. O trono, a habitação de Deus, já está na terra. Numa prefiguração daquilo que acontecia no Antigo Testamento, você vai perceber que Deus falou assim: eu quero o meu tabernáculo no meio do meu povo, porque é a morada de Deus com o seu povo. E aí tudo isso vai se expandir, ou vai passar por uma progressão na história, e a gente chega para a igreja, e aí o Senhor vai dizer para João: a hora é em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Senhor em espírito. Veja a espiritualidade, veja a dimensão de lugar celestial, veja a habitação de Deus no homem. Não é uma habitação de quatro paredes. Então essa habitação é o lugar para onde nós nos relacionamos com Deus. É a comunicação da nova natureza. É a capacidade de nós podermos dizer assim: hoje eu estou num corpo falho, mas a vida espiritual que está dentro de mim me faz gemer, porque eu sinto o pecado que eu cometo. Eu sinto arrependimento, eu sinto também tristeza, eu sinto constrangimento. Às vezes a gente pensa assim: se as pessoas soubessem o que eu estou pensando agora, misericórdia. Porque, meus irmãos, a gente sabe o que o nosso corpo tem feito, mas nós gememos. Mas gememos por quê? Porque sabemos que o dia da redenção vem. Porque o acesso já é chegado. E o que está faltando? Está faltando só o Senhor querer vir. Está faltando só o Senhor vir nos buscar. Todas essas bênçãos podem se referir a, entre outras coisas, como a eleição a partir de Cristo. O Senhor nos escolheu e abriu a porta, porque Cristo abre a porta da graça, e todos que entram são eleitos a partir de Cristo. Nós podemos ver também a possibilidade de filiação. Meus irmãos, nós não poderíamos nunca estar na presença de Deus como filhos, pela nossa própria capacidade. E a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Você pode testificar neste momento essa filiação? Você pode ter essa convicção, essa certeza, meu irmão. As pessoas por aí vão dizer: não, a gente não pode ter certeza de salvação, mas a filiação te dá certeza de salvação de vida eterna. Então o que eu posso olhar para o texto e dizer: meus irmãos, que o Senhor Jesus faça de verdade com que essa redenção venha e venha logo, com que eu possa desfrutar dessa presença logo, com que eu possa olhar para as nossas dificuldades hoje e falar: Senhor, eu preciso vencer isso. Mesmo que hoje eu não consiga vencer, eu sei que um dia o Senhor me fará vencer. Eu sei que um dia o Senhor dará para nós um corpo, e esse corpo não terá mais pecado.
o Senhor me transformará numa dimensão em que eu não mais me inclinarei para o mal. O Senhor me fará capaz de viver a vida eterna, que é a vida plena, numa dimensão que a Bíblia vai dizer, assim como Ele é, nós o veremos e seremos como Ele é. Deus vai nos fazer ter um corpo glorificado como o de Cristo. Mas por causa dessa redenção e por causa dessa dimensão de lugar celestial, onde o Senhor sempre desejou que o homem estivesse. E se você for ver o último versículo que eu li, já li de propósito, o versículo 10, ele vai dizer assim, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude do tempo, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. O que é que o Senhor Jesus quer fazer? Uma única dimensão, sem divisão de céu e de terra. Era isso que a gente vê lá no Éden. Deus descia e conversava com Adão. A Bíblia não diz o que eles conversavam. A Bíblia não diz o que eles falavam. A Bíblia só diz algumas coisas quando Deus manda Adão governar, quando Deus manda Adão dar nome às coisas. Mas não tinha a divisão que o pecado trouxe. Era um acesso a Deus livre e um acesso ao homem livre. Deus quer trazer todas essas coisas e convergir por meio de Cristo. E fazer com que toda a redenção seja trazida tanto para os nossos corpos caídos, quanto para a natureza. E aí nós teremos novo céu e nova terra. E aí nós estaremos com o Senhor eternamente. Então eu não posso olhar para as nossas adversidades e problemas da vida e desprezar o mundo espiritual. O apóstolo Paulo vai falar algumas vezes nessa carta sobre lugares celestiais. E nós não podemos desprezar o último capítulo, que é o capítulo 6, que ele vai dizer lá no verso 11 e 12, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aonde estão eles? Na mesma dimensão que nós estamos. E é aí que a gente ignora. Eu não posso fazer o que alguns estão fazendo, supervalorizar a ação do diabo, e eu também não posso desprezar a ação do diabo. O que estão ensinando hoje por aí sobre guerra espiritual, estão fazendo com que os crentes mais tenham medo. E entre às vezes até em propósitos de espiritismo, por que não dizer, macumbaria, dentro dos templos. Você precisa renunciar. Você precisa, eu fui na queromancia, eu renuncio para quê? Para ser liberto. E Jesus Cristo não te libertou, meu irmão? A Bíblia diz que ele foi maldito por nós. A maldição que você trazia caiu sobre os ombros dele. Agora venha se assentar no lugar celestial e deixe essas coisas para lá. Mas a Bíblia vai dizer que existe uma influência demoníaca. Existe algo que ele pode fazer contra a igreja. Existe uma luta nessa dimensão espiritual. Não é de Deus com o diabo. Porque ele não vai brigar com Deus, porque ele não pode com Deus. Ele existe dentro de uma dimensão que Deus permite ele existir. Mas ele é uma criatura inferior. A hora que Deus quiser, Deus extermina ele. Então, o que acontece aqui? Você e eu temos que estar nessa dimensão espiritual e perceber que a maioria das nossas adversidades, às vezes com parentes, às vezes com irmãos da igreja, às vezes no trabalho, pode ser uma dessas ciladas de Satanás. Que você está achando que está atribuído a alguém. Mas nós somos pessoas espirituais. Nós discernimos o mundo espiritual. E nós sabemos que há uma ação por trás disso. E o que nós precisamos fazer? Meus irmãos, não lute comigo. Não lute com a pessoa. A Bíblia vai dizer que a nossa luta é contra esses principados.
E como é que nós lutamos contra esses principados? Entre lá no lugar celestial. Não saia dele. Fique escondido no Senhor, porque a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca. Ele pode te fazer pecar, mas ele não pode tocar em você. Ele não pode te possuir. Ele não pode fazer você fazer o que você não quer fazer. Mas ele pode criar meios para que, como o texto vai dizer, as ciladas e você caia nele. Então, meus irmãos, entenda que nós estamos nos lugares celestiais, nós estamos na terra, mas nós temos uma batalha a ser travada. E a bênção de Deus nos mune, nos capacita para vencer essa guerra. A bênção de Deus nos dá autoridade. O texto que nós vamos voltar mais um pouquinho no capítulo 1 vai dizer assim: e tendo iluminado, verso 18, e tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança, da herança nos santos, e qual a sobreexcelência, grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo à direita nos céus. Algumas traduções vão dizer, nos lugares celestiais. Então o que é isso? É um poder que Deus dá para a igreja, para lutarmos contra as hostes espirituais da maldade. Para podermos ser capazes de dizer, ele só pode estar influenciado por alguma coisa para fazer isso. Não é ver maldade em tudo, porque nós também precisamos entender que existem algumas pessoas que já estão com o caráter do Satanás. Verdade seja dita. E aí a gente precisa lembrar daquilo que o Hélio nos ensinou aqui. Ele já está endemonizado. Eles não precisam ficar endemoniado. Ele já está endemonizado. Ou seja, o caráter do diabo já está impresso nele. Mas mesmo diante disso, eu não posso olhar e desprezar a ação do capeta. De forma alguma. Nós precisamos estar atento, meu irmão. A Bíblia vai dizer, aquele que está em pé, olhe para que não caia. E a Bíblia vai dizer que filho de Belial é aquele que semeia contenda entre irmãos. Então, a ação do diabo, às vezes, está numa palavra que nós falamos. Assentado nos lugares celestiais. Você pode falar alguma palavra. E que você arme uma cilada para alguém. E essa pessoa caia. E talvez, por mais pesada que pareça essa palavra, seja você, ou seja eu, um instrumento usado para fazer pessoas caírem. Quem dera Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos. E que nós venhamos ser instrumentos para louvor e glória do Senhor. Capazes de pegar aquele que caiu e pôr de pé, e não derrubar aqueles que estão de pé. Capazes de pegar as pessoas que estão fora do mundo espiritual e trazê-las para assentar-se nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Capazes de trazer pessoas para um relacionamento com Deus e não afastá-las do relacionamento com Deus. Capazes de fazer com que nós, estando assentados na presença de Deus, no cotidiano da vida, nos aproximamos de Deus e não nos afastamos de Deus. Porque entendemos que além da nossa pecaminosidade, existe um poder lutando para que você e eu não façam o que Deus quer que você faça. Você consegue, neste momento, meu irmão, por discernimento de Deus, e não pela minha capacidade, observar o que pode estar acontecendo na sua vida, na sua família, que pode ter sido uma ação de Satanás? Você consegue, neste momento, observar o que talvez lhe fez desmotivar-se na obra de Deus, que pode ter sido uma sementinha do mal, como alguns brincam? Você é capaz de dizer, fui usado por ele, como Pedro foi, aparta de mim, Satanás.
Você é capaz de dizer, talvez eu estou sendo usado por Ele, sem saber, porque Ele é sutil. Queridos, mas em nome de Jesus, que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento nessa noite, e que a ação do diabo venha cair por terra, e que nós sejamos capazes de dizer, nós não vamos fazer o que Ele quer que nós façamos, que nós tenhamos a autoridade dada por Deus, meus irmãos, e não fiado na nossa capacidade intelectual, porque Ele é muito ardiloso. Ele foi o primeiro a interpretar a palavra de Deus errada. Foi isso mesmo que o Senhor Jesus disse? Eu acho que não. Aí está lá, a Eva caiu. Aí caiu o Adão também, caiu todo mundo. Aí nós herdamos o pecado, pronto. Perceba como ele é sutil. Perceba como ele faz a mentira ter aparência de verdade. Meus irmãos, então, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê clareza, que o Senhor Jesus nos ponha de pé nessa noite, como arautos, para dizer, olha, a queda está próxima se você continuar nesse caminho. Eu sou capaz de ver uma cilada na sua frente. Porque, meus irmãos, Deus dá dons para as igrejas. E esse pode ser um dom que ninguém quer, que é o dom de discernimento. Quem dera hoje Deus nos dê discernimento, meus irmãos. Quem dera hoje Deus nos dê discernimento. Para que nós não venhamos desprezar o mundo espiritual que nós estamos vivendo. E não adianta você falar, eu não tenho nada a ver com o diabo, eu não tenho nada a ver com esse negócio espiritual ainda, isso é muito confuso, é muito poderoso, é muito estranho. Você já está nele. Você não vai entrar nele. Você já está nele. É tipo assim, nós já chegamos na guerra e você está dentro. E eles estão vindo para matar todo mundo. Mais ou menos assim. E não tem para onde correr. E não tem como se desvencilhar disso. E não dá para dizer, Jesus, eu sou fraquinho para a guerra. A Bíblia vai dizer que principados e potestades são levantados contra a gente. Sinal que eles veem um poder que talvez você não enxergou ainda. Sinal que o lugar em que nós estamos é poderoso o suficiente para impedir a ação de Satanás. Porque a Bíblia vai dizer, lá no Salmo 27, quando ele vai concluir ou continuar aquele versículo que eu acho maravilhoso, quando ele diz assim, olha, uma coisa eu pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para aprender no seu templo e contemplar a sua formosura, porque no dia da adversidade, Ele me esconderá no seu pavilhão. A Bíblia vai dizer que nós estamos escondidos com Cristo em Deus. Ou seja, existe uma proteção sobre nós, que não existe acesso demoníaco que possa furá-la, que possa rompê-la. Aí você vai dizer, então como é que ele age? Ele age porque ele seduz-nos com os próprios desejos maus dos nossos corações. E aí, quando eu vou manifestando o meu desejo mau, eu vou saindo dessa proteção e deixando Jesus um pouquinho mais para lá, e é a hora que ele nos enreda. Então é um clamor do meu coração nessa noite. Não saia da proteção de Jesus Cristo. Não saia da igreja de Cristo. Não estou falando de placa de igreja. Esteja na igreja, porque é a igreja que está sentada nos lugares espirituais. É a igreja que está sentada nos lugares celestiais. E Deus deu a ela, Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Perceba que essa igreja estava imergida num lugar onde tinha muita magia. A Bíblia diz que eles, quando se convertem, começam a trazer os livros de magia, de bruxaria, e queimam nas praças.
E o que o apóstolo Paulo está dizendo? Vocês já conhecem alguma coisa distorcida do mundo espiritual, mas eu vou ensinar para vocês a verdade do mundo espiritual. Eu vou ensinar para vocês com clareza o que de verdade acontece lá. Mas já vou começar dizendo, vocês estão abençoados com todas essas bênçãos. Deus já redimiu vocês. Vocês já não estão mais de qualquer forma. Deus já resgatou vocês da morte para a vida. Então, meus irmãos, qual é a principal arma que nós podemos usar contra qualquer tipo de influência de Satanás? É a nossa oração. É claro que a palavra de Deus é a espada do Espírito e tal, você pode argumentar comigo, mas nós precisamos da oração. Sede sóbrio e vigilante, porque o diabo, vosso adversário, está ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas o Senhor Jesus está ao nosso redor, nos protegendo, e sendo aquele que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Se Ele escurece o nosso caminho, nós não sabemos para onde está. Clame ao Senhor que Ele ilumina Ele, em nome de Jesus. Ele nos reconduz ao caminho da verdade. Ele converge todas as coisas a Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Quem dera seja hoje, meu irmão, que o Senhor vai comunicar a vida para você. Quem dera seja hoje que você vai entender o que é essa dimensão espiritual que todos nós vivemos, entender a relevância da igreja assentada nos lugares celestiais. Meus irmãos, o poder que esse lugar dá para a igreja é imensurável. O poder que essa dimensão celestial dá para nós é incalculável, porque você está na presença de Deus. É o lugar onde você pode ser transformado. É o lugar onde você pode dizer para o Senhor das suas dificuldades. É o lugar onde você pode confessar os pecados que ninguém pode saber. É o lugar onde você pode orar pelas pessoas que você ama e estão indo a passos largos para o inferno. É o lugar que você pode se quebrantar e dizer como disse Isaías: eu vi o Senhor e vou perecer. Tem misericórdia de mim. Não entramos na presença de Deus altivo, nós entramos curvados. Porque a santidade do Senhor nos constrange, e é nesse lugar que estamos assentados. Não é na igreja, é todo momento. Então, meus irmãos, desfrute. Não é condenação, porque já fomos redimidos, já temos vida eterna. Jesus não está aqui, olha, eu sei o que você fez, rapaz. Deus não está assim. O Senhor Jesus está como aquele pai que espera o filho que abandonou, o filho pródigo. Está com os braços abertos, esperando você, pecador arrependido, que vem reconhecendo a falha, o erro, e abraça o Pai e diz: Senhor, me faz como um dos seus servos. Louvado seja o nome de Jesus. Senhor, me torna como alguém simples. Ele não quer mais desfrutar das bênçãos do Pai, agora ele quer servir. Então venha servir, meu irmão. Venha desfrutar da presença de Deus. Você imagina o que é essa dimensão que nós estamos vivendo aqui? E você imagina o que é a totalidade? Quando o Senhor Jesus nos chamar com um alarido e com voz de arcanjo, e nós tivermos isso que é corruptível, transformado pelo que é incorruptível, e agora nós estaremos diante do Senhor eternamente, e a Bíblia diz que nós o veremos face a face. Que presença que é essa? Que poder que é esse? Que dimensão espiritual que é essa? Não sei, meu irmão, mas eu anelo por ela. Eu anseio, porque a Bíblia vai dizer no capítulo 5 de 2 Coríntios, verso 2, porque nós gememos como aqueles que anelam essa transformação. Então, meus irmãos, o meu maior desejo nessa noite era que você entendesse a dimensão espiritual que você está aí assentado. É que você entendesse
a relevância da espiritualidade da igreja. O meu maior desejo é que você desfrutasse da presença de Deus. Meus irmãos, às vezes fere a nossa alma, porque a gente parece que fica querendo forçar o negócio. Tem que estar na presença de Deus. Meus irmãos, eu quero fazer um convite para que você desfrute o que você está, aonde você está. Você já está nela. Você já desfruta dela. O Senhor Jesus já te justificou, já te regenerou, está te santificando no processo gradativo. E agora nós precisamos fazer o quê? Desfrutar, queridão. Porque tudo para a gente parece um fardo. Porque orar parece uma coisa desagradável. Não estou falando de você, mas estou falando de mim. Porque a gente precisa se esforçar para isso. O que é que aconteceu com a gente? Ou o que é que foi que a gente ainda não entendeu? Que o Senhor Jesus nos esclareça, meus irmãos. Em nome de Jesus. Que aquilo que as pessoas vão dizer, que o Espírito de Deus fale melhor aos corações. Eu acredito que Deus pode plantar algo aí, como foi cantado. Eu quero, a tua palavra escondi, guardada no meu coração. Que algo que foi dito, que foi lido, seja escrito nas tábuas do seu coração essa noite. E Deus incomode você durante essa semana em nome de Jesus. Para você fazer alguma coisa diferente. Para você orar 5 minutos que seja. Para você ler 2 versículos que seja. Mas já mudou. Para quem não orava, para quem não lia, já é alguma coisa. Meus irmãos, desfrutem da relação que há em Cristo Jesus. Meus irmãos, tenham prazer em Deus. Porque se você não tiver prazer em Deus, você não tem prazer em nada. Por quê, queridos? Porque então nós seremos a igreja que Cristo espera que nós venhamos ser. Quem dera seja essa a noite em que o Espírito Santo vai fazer isso com a gente. Então eu peço em nome de Jesus, meus irmãos, deixe o Espírito Santo quebrar os nossos corações. E deixe que Ele nos dê autoridade suficiente, porque a Bíblia vai dizer lá, eis que vos dou poder para pisar as serpentes e escorpiões. Quando Jesus começa a expandir o Evangelho, os demônios se submetem. Mas a alegria não é a submissão dos demônios. A alegria é o nosso nome está escrito no livro da vida. Ou seja, a certeza de vida eterna. Então, meus irmãos, vamos orar para que o Senhor Jesus possa fazer isso conosco.